um estudo no New York Times falando a respeito de como os placebos provaram ser muito mais do que a ciência achava até então. E esses novos estudos, eles colocam o cérebro como realmente um triunfo para mudar a nossa realidade. Então, aqui conta vários casos de pessoas que participaram de estudos onde elas, por exemplo, teve um estudo aqui de 13 pessoas que que todas elas tinham um problema de joelho, onde eles tinham que passar por uma cirurgia, e como elas decidiram fazer parte de um estudo, eles não disseram exatamente o que iria acontecer, simplesmente que eles iriam fazer parte dessa cirurgia inovadora. Então, 2 pessoas fizeram de fato a cirurgia. As outras 11 pessoas, elas foram para a cama da cirurgia, o cirurgião abriu elas, de fato, mas não fez nada lá, ele simplesmente abriu e fechou de volta, como se tivesse feito a cirurgia. No final do processo, todas as 13 pessoas se curaram daquela função, daquele problema no joelho. Simplesmente, o que aconteceu com as pessoas que não sofreram cirurgia porque elas acreditaram que estavam curadas? Eles também falam aqui eles citam mais de 10 estudos nos casos de como o cérebro conseguiu simplesmente mudar a vida das pessoas. A gente vai falar sobre a parte de saúde, então é muito importante que vocês entendam essa primeira etapa, ok? Que tem muito a ver com as nossas crenças. A primeira etapa do livro da vida é sobre crença. Outra também que ele fala que eu achei muito interessante, porque vira e mexe a gente está lidando com alergias aqui com pessoas que, eu sou alérgica a tudo, eu não sei o que é alérgica a tudo. Eles pegaram um estudo com várias pessoas, não foram muito mais do que 20 pessoas, e pegaram plantas que elas eram alérgicas, né? Era um tipo de planta específica, e a pessoa, eu sou completamente alérgica a essa planta. Então, beleza. E aí os cientistas foram lá, pegaram uma planta que era completamente diferente, inofensiva, não tinha como aquela planta fazer algum mal, e pegaram um creme para poder passar no corpo dessas pessoas, falando para essas pessoas que era aquela planta que ela era alérgica. E todas as pessoas criaram um tipo de camada alérgica na pele, todas elas tiveram erupção na pele, por conta da crença que elas tinham de que elas eram alérgicas àquela coisa, e elas simplesmente criaram. E a pele, se fala na ciência que a pele é uma das áreas mais fáceis de serem controladas pela mente, né? Se você pensa que você tem uma pele acnéica, uma pele ruim, ela vai piorar potencialmente por conta da sua crença, porque a pele é o órgão do corpo que mais reage à crença da mente. Isso tem vários estudos científicos em cima de como a pele ela é uma das coisas que você mais consegue reagir a essa coisa. Incrível, né? O livro da saúde. Ele se aparenta bem simples assim. É um Word, ok? E eu vou passar com ele inteiro para você. É um Word, minha vida e fitness, e aqui geralmente tem algumas frases que você pode alterar. Aqui, basicamente, é isso que é o mais legal. Ele é totalmente, e esperamos que você altere. E neste momento aqui, a gente vai fazer juntos algumas ideias aqui, simplesmente para você pegar o feeling. E, obviamente, você fazer isso no seu tempo. E é legal que você faça isso antes da próxima aula. Então, eu vou perguntar para vocês como é que foi esse tipo de coisa. Senão, vocês simplesmente vão ter aquela coisa, vão ter acesso à informação. Acesso à informação não vai mudar a vida de vocês, nem de ninguém aqui, né? Então, tem que fazer esse processo. Você está vendo aqui do lado? Crença, visão, propósito e estratégia são essas 4 áreas que são as subcategorias dessas 12 áreas que a gente vai ver, ok? Então, essas 4 áreas é a visão, a crença, visão, propósito e estratégia. Então, a primeira é a crença. A crença são crenças fundamentais que você mantém sobre essa categoria. Então, nós estamos em saúde e fitness. Quais são as crenças que você tem dessa área? Aí a pergunta é, você se sente merecedor de ter um corpo saudável? Porque isso é uma das coisas que mais derruba muita gente. Mas eu estou longe de ser um atleta, eu estou longe de ter... mas eu não vou... Se essa é a sua crença, nada mais, nem os óleos essenciais vão salvar a sua vida, porque a sua crença vai te atrapalhar todo momento. O que você acredita? Que crenças estão enraizadas ou enraigadas, moldando a sua vida? Elas estão fortalecendo você? Elas estão impedindo você? Qual é a premissa
desta área da sua vida e o que você gostaria que fosse. Então, vamos ver que os exemplos que estão aqui embaixo, eles são declarações da comunidade do John e Missy Butcher, que são os criadores do livro da vida. Então, você deve modificá-los, excluí-los, substituir por algo que realmente agrada a você, ou guarde-os. Tá? Você pode guardar alguns, incorpore na sua vida, não tem problema nenhum. Mas é a sua escolha e, o final, a página deve ter a sua marca exclusiva. Inclusive, ele super indica que você troque as fotos que estão aqui por fotos suas, fotos da sua família, para fazer esse livro ficar cada vez mais com a sua cara. Então, na comunidade, olha só o que o pessoal colocou aqui. Nada na vida, isso é crença da pessoa. Então, a gente ainda não está falando sobre nenhum tipo de ação, nenhum tipo do que como eu me vejo, não, é simplesmente a crença. A gente não está falando de estratégia, do que eu vou fazer, do que eu vou usar, não. Tá vendo que é bem específico, uma subcategoria. O que eu penso disso? Tá? Alguns anos atrás, eu iria dizer que a minha crença era que meu corpo era muito fraco, né? E que eu gostaria muito de ter um corpo mais forte, eu gostaria de mudar essa minha crença. Então, a minha crença era negativa e eu precisava acreditar que meu corpo era mais forte. A gente vai chegar ainda no propósito, que é uma das categorias mais importantes dentro das subcategorias mais importantes. Então, meu corpo foi projetado para ficar bem. Estou no controle do meu destino físico. São exemplos. Você pode alterar para os seus, mudar, colocar outros. Eu mudei completamente todos eles aqui, sobre as crenças que eu tenho do meu próprio corpo, porque é o meu corpo. Então, a crença que eu posso ter a respeito da minha visão, né, eu consigo enxergar mais longe, parte do meu corpo, o quanto eu tenho a minha visão sobre o meu joelho, que é o meu joelho que me dá mais trabalho. Então, qual é a visão que eu tenho sobre específica parte do meu corpo? Eu fui muito específico, porque aqui, como é da comunidade, às vezes acaba sendo um pouco genérico, né? Para algumas pessoas, né, é fácil para mim permanecer com saúde perfeita. Para essa pessoa é mais fácil. Estou naturalmente em forma e meu corpo foi projetado especificamente para a vida que desejo viver. Uau, essa pessoa já tem, é provavelmente uma pessoa que tem essa visão de fazer exercícios diariamente. Eu controlo exclusivamente os meus resultados nessa categoria da minha vida. Eu acredito nisso. Eu acredito que eu controlo exclusivamente os resultados nessa categoria da minha vida. Então, disciplina, dedicação são parte do que aquela pessoa também acredita. Meu corpo é uma bênção e uma maravilha. A gente está aqui embaixo. Ó. Olha que coisa bacana. Você acredita que seu corpo é uma bênção para você? Essa é parte da sua crença? Ou ele te traz pesar? Ou ele te traz vergonha? Você já pode liberar seu microfone. A crença que você tem hoje e não a crença que você gostaria de ter. Então, por exemplo, eu engordo fácil. Uhum. É uma crença. É uma crença. Então, eu coloco isso ou eu coloco... eu tenho facilidade em perder peso, por exemplo. Eu gostaria muito que você fosse honesta sobre o que você tem hoje e aquilo que você gostaria de mudar. Porque é a crença que você tem hoje, porque esse livro da vida não é uma coisa que você faz uma única vez. Veja bem, a gente está sempre em constante mudança. Então, você reconhece que ela está lá. Eu engordo fácil. Mas o meu corpo, eu sei que o meu corpo é capaz de mudar. Eu sei que o meu corpo é capaz de ser mais veloz. Então, se você sabe, se você tem, tipo, isso que eu vivi até agora, mas eu vou fazer acreditar que o meu corpo é muito mais capaz do que a minha crença. E aí você está mudando, está começando a mudar essa crença, porque agora não é mais uma crença sobre aquilo que você viveu anteriormente. É uma crença de que você sabe que o corpo, ele é fantástico, o corpo humano é uma coisa incrível. Você acredita que o corpo humano em geral é incrível? A pergunta é essa. Certo? Se você acredita que o corpo humano em geral é incrível, por que não o seu corpo também pode se transformar nessa ferramenta incrível? Porque o corpo humano é incrível. Então, você começa a mudar essa ferramenta. Entende? Faz sentido. Então, você começa a pegar outras crenças que você tem e começa a agregar. Não. Peraí, mas o corpo humano, ele é uma ciência maravilhosa. Crença que nós temos hoje sobre o nosso corpo. Ok?
Então, vamos lá. Essas crenças vão ser fundamentais para a gente ter a noção de que elas existem e o quanto você quer mudar essas crenças. Então, olha só que legal essa aqui. Eu confio na sabedoria do meu corpo. Isso é muito poderoso. Será que a gente realmente confia nisso? Será que colocando isso para nossa meta de crença, isso pode mudar muitas coisas? Lembra daquela pesquisa que foi escrita pelo New York Times a respeito das nossas crenças? E as nossas crenças, elas vão pautar todo o livro da vida. Durante todas as categorias, tem uma crença em cada categoria, ok? Quando se trata de comer corretamente e exercitar, não existe vou começar amanhã. Amanhã é a doença. Agora vamos ir para a próxima etapa, que é a visão. E a visão se refere ao estado ideal que você gostaria de alcançar nessa categoria. Veja que é diferente da visão. A visão é a crença, desculpa, é diferente da crença. A crença é o que eu acredito disso aqui. A visão é como eu me vejo. Aí agora é, de fato, como você quer que a sua vida seja. O quanto você quer que pareça essa visão. O que você deseja de forma consistente. Né? Descreva claramente sua visão ideal. E aqui, olha só que legal. Uma das coisas que ele fala, o John, é reconhecer a dor, né, do preço que você está pagando hoje. Qual é o preço que você está pagando hoje por não conseguir fazer determinada coisa? Que é o caso da sua visão. Que tipo de exemplo você é para os seus filhos? É outra pergunta, né? Então, olha o exemplo da comunidade aqui. E olha que, ainda assim, é genérico, mas quanto mais específico a gente puder ser, melhor. Né? Então, o meu específico aqui é meu joelho, né? Como eu imagino especificamente partes do meu corpo, que eu tenho, por conta de não ter tanta elasticidade, são coisas que eu gostaria de ter mais. Então, eu sou específica em cada parte. Então, estar em ótima forma física é a minha identidade. Aí aquela pessoa, estou planejando viver pelo menos 100 anos. Olha que coisa incrível, eu nunca tinha pensado nisso. Puxa, quantos anos eu quero viver? Eu nunca tinha planejado quantos anos eu quero viver. Eu acho que isso me trouxe um pouco de, uou, acorda aí, quantos anos você quer viver? Vou continuar a melhorar minha capacidade aeróbica, minha força e flexibilidade com o passar do tempo. Veja bem que aqui é uma visão, não é ainda uma estratégia. Ninguém está dizendo como você vai fazer isso, ok? Meu corpo é forte, poderoso e resistente. Minha saúde e bem-estar brilham por dentro e por fora, irradiando a verdadeira beleza. Então, a pessoa se imagina forte, né? Meu maior desejo é me sentir incrível, ter uma ótima aparência e viver uma vida enriquecida e plena. Tenho força mental e física para viver cada momento ao máximo e não ser prejudicado pelas escolhas erradas. Então, estou em forma, estou saudável, outra pessoa, minha saúde e vitalidade são poços sem fundo de energia. Então, cada pessoa, outra colocou aqui, sono profundo todas as noites, está extremamente ligado à parte de saúde física, né? Um forte sistema imunológico, né? Um forte poder de autocura, todos os órgãos funcionando bem, sem problemas, minha mente tranquila e clara. Esse aqui eu copiei para mim. Eu achei muito, muito, muito legal. Ok? Aí outros também falando, né? Então, isso são ideias do que a gente quer para a nossa visão. O que eu quero para mim na área de saúde e fitness? E pode ser que algumas pessoas nunca vão conseguir estão distantes do corpo atlético, e não é disso que se trata. É tratar realmente de você correr e não se cansar, né? De pensar que, puxa vida, hoje eu subo as escadas e estou ofegante. Eu gostaria de subir as escadas e não ficar ofegante. Isso é específico, né? E aí, olha que legal, você acaba transformando o livro para você. Eu vou dar mais 2 minutinhos.
Na área de propósito, é um objetivo, né? Se refere às razões, ou o porquê você deseja o que você deseja nessa categoria. O que te dá essa energia? O que capacita você a agir? O que motiva a alcançar a sua visão? Então, você imaginou como você quer estar e o que motiva você. E descreva por que você deseja tirar o máximo proveito dessa área da sua vida. E aí pode ser porque eu quero ter energia para carregar os meus netos. É uma coisa super específica sua para você. Então, eu quero viver uma vida mais longa e melhor. Aqui são mais genéricos, porque a gente não está falando da sua vida especificamente. Eu quero, por exemplo, um dos meus maiores motivos para ter uma boa saúde e ter o meu corpo forte é que equipamento fotográfico é pesado e eu preciso estar com a minha energia forte para que eu possa continuar fotografando. E você, como fotógrafo de rua, você anda muito. Então, isso é uma das coisas que eu mais penso. Se eu não consigo praticar a minha paixão, eu vou morrer, sabe? Então, eu preciso ter um corpo forte. Outra coisa, eu quero muito fazer viagens dessas que você faz caminhos pelos desertos, em que você caminha longas distâncias, né? Ou faz a parte de alpinismo, montanhas e tudo mais. Eu gosto muito dessa área. E se eu não tiver uma energia, força para isso, eu não vou conseguir. Então, para mim, isso é algo específico. Eu tenho um propósito o porquê eu quero ter um corpo forte. Então, quero dar exemplo para os meus filhos do significado de ser um ser humano autoconsciente e responsável. Vou mostrar a eles o que significa respeitar profundamente a vida, a longevidade e a felicidade. Meu objetivo, olha só, é permanecer jovem e sexy, maximizar minhas habilidades e energia, ficar longe de médicos e hospitais. Então, o objetivo dessa pessoa é ficar longe de médicos e hospitais. Não que isso seja uma coisa completamente ruim, quando a gente precisa de fato, mas quanto menos, melhor. Então, o meu objetivo é porque eu quero, por exemplo, eu quero ser, para o meu marido nunca se cansar de mim, é o objetivo dessa pessoa, e quero que ele sinta que é o homem mais sortudo do mundo por me ter. Uma pessoa escreveu isso. Quero minha esposa orgulhosa do belo corpo do seu marido. Eu quero a liberdade de fazer todas as coisas que amo fazer. Isso é muito parecido comigo. Escalar, cavalgar, caminhar, subir ao céu, né, vamos dizer assim. Para me sentir incrivelmente sexy em meu corpo e ter uma vida sexual extremamente abundante. Então, como é muito específico para cada pessoa, não se preocupe em escrever aquilo que realmente está dentro de você, que é importante para você, tá? Esses são os exemplos da comunidade e eles colocaram aqui para que vocês possam ter uma ideia mais ou menos do que focar, tá bom? Então, eu vou deixar aqui mais 2 minutinhos para a gente olhar essa categoria e a gente volta para ver a categoria final, que é uma categoria muito importante. Assim, autor. Eu não estou ouvindo mais, Letícia.
melhor vitória é conquistar a si mesmo, já dizia Platão. E, mais uma vez, você pode modificar essas fotos, modificar as escritas para frases que você gostaria, e na estratégia se refere às ações específicas que o levarão de onde você está agora para onde deseja estar. Como você tornará a sua visão uma realidade? Pergunte a si mesmo que tipo de hábitos, atitudes e passos de ação positivos você pode implementar. Qual é a receita para a visão que você deseja criar? E nessa área aqui, várias pessoas elas ficam entre três coisas, né? Não sei que aquela alimentação ou que aquele estilo de vida está me prejudicando. Ela está na fase da negação de não ter essas informações, mas eu acredito que, como todos aqui conhecemos pelo menos os óleos essenciais, isso já não é uma questão. Nós sabemos que determinados estilos de vida, determinadas comidas fazem mal para a gente. Então, tem aquela segunda categoria das pessoas que, eu não ligo, eu sou assim mesmo, então veja a crença, como é que está a crença, trabalha na crença para que eu não ligo, não tem jeito, é meu DNA, minha família toda é assim. São crenças, tá? Então, se você precisar adicionar mais coisas nas crenças, avalie suas crenças, o quanto aquelas crenças devem mudar para crenças positivas. E não consigo evitar. Nossa, me dá uma vontade, e aí agora é a hora que os óleos essenciais, os hábitos de óleos essenciais podem entrar e mudar muito. Na área de estratégia, eu quero ver muito óleo essencial aqui, porque essa é a área onde eles vão mais atuar na nossa mudança, tá? E como presente, eu vou dar para vocês, são 4 tipos de PDFs diferentes, 2 para mulheres e 2 para homens, para as mulheres que querem ter um emagrecimento e para as mulheres que querem ter a parte de hipertrofia. Vamos lá, essa aqui é a parte do homem emagrecimento, depois hipertrofia, homem, emagrecimento, mulher, e a hipertrofia, mulher. Tá? Todos assinados pelo Dr. Vitor e o Tonton, ok? Então, eu vou colocar lá no grupo. Mas eu sou ciente que eu sou abaixo do peso, já procurei tratamentos, e eu sei que está linkado à minha parte emocional. Sim, entendeu? Exatamente. Para algumas pessoas é exatamente o oposto, mas a gente tem essa sugestão aqui para quem não quer emagrecer, né? Então, por isso que eu pensei nesses 2 casos, exatamente porque sim. E aí, o que nós vamos fazer? Você citou a parte de emocional, então é hora da sua estratégia conter coisas no ramo do emocional, tá bom? Sim. Era isso mesmo, Paty? Ou você queria ter Isso. É um programa que você pode replicar, pegar esse programa e replicar com a sua família, o seu grupo do seu trabalho, ou o seu grupo da Terra. Você pode fazer do jeito que você quiser, porque vai ter todo o cronograma lá. Então, vai ser um programa replicável para outras vezes, o que eu super aconselho ser feito, tá? Nessa pessoa aqui, vou criar um plano de refeição ideal para mim. Qual? Tá? E aí você diria colocar qual? Por isso que eu coloquei o plano do Tonton lá. Vou criar um programa de exercícios. Qual o programa? Então, se é interessante para você. Se não é uma coisa que está dentro da sua expectativa, o que você quer, mas eu super aconselho, não existe corpo saudável sem mínimo de exercício. Então, que seja sair com os cachorros, que seja dar uma volta no quarteirão todos os dias. Vou praticar yoga pelo menos uma vez por semana para aumentar a minha flexibilidade. Tá vendo que é específico? Você não precisa falar um monte de coisa não, tá? Você não precisa criar um monte de coisas que você precisa fazer. Pode ser 3 ou 4 coisas que sejam específicas para o que você quer fazer. Aqui são exemplos da comunidade para te dar ideias, tá? Todas as minhas refeições são alimentos integrais, frescos, olha só que específico, cultivados localmente, nutritivos e satisfatórios. Essa pessoa foi bem específica a respeito de onde vem o conteúdo do que ela come. Isso é muito legal. Né? Meditação diária, o alívio do estresse. Então, falamos aí de a parte emocional, o sono restaurador. Então, você que usa os óleos essenciais, uma rotina de saúde com óleos essenciais. Qual rotina? Porque, mais uma vez, você pode alterar esse livro da vida, e é ideal que você mude esse livro da vida com o tempo, porque é isso que vai modulando, as suas crenças podem mudar de uma semana para outra, de um mês para o outro, e você vê, olha, não, essa crença foi tão forte em mim que eu já não acredito mais nisso, eu estou vendo que o meu corpo está respondendo. Então, você joga aquela crença fora, porque você está agindo na sua estratégia, tá? Então,
Minha receita para uma ótima saúde e bem-estar é baseada em consistência. Olha só, gostei muito disso aqui, isso é uma das coisas que está no meu livro. Consistência, tá? Minhas escolhas me definem. Então, a pessoa está falando exatamente sobre a questão de ter mais escolhas na minha rotina diária. Entendeu? Vamos pegar 2 minutinhos aqui para poder fazer esse exercício e a gente volta para a segunda que é a intelectual. É uma das áreas que eu mais gosto. Tá bom? Então vamos lá. Que nós pensamos sobre a questão da nossa, a nossa capacidade cognitiva, da nossa capacidade de estudar, da nossa capacidade de atrair informação. Muita gente fala, mas eu sou burro, não entendo nada de... Já vi várias e várias vezes pessoas repetindo isso para si mesmo. Mas eu não sou muito inteligente. Isso é uma crença que vai destruir qualquer, né? Porque esse é um pilar intelectual, é um pilar muito importante para outras coisas da área da sua vida, por exemplo, a sua área de sucesso financeiro. Se você tem uma crença que te impede de achar que você é inteligente, como é que você vai conseguir ter decisões inteligentes no seu negócio? Como é que você vai conseguir ter decisões inteligentes no seu trabalho? E ganhar uma renda, sustentar a sua família? Se no seu campo de visão você quer ter uma família saudável, mas você acha que você não é capaz de ser inteligente? Peraí, né? Como isso? Entende que você, às vezes, a gente tem a tendência de bater a nossa cabeça na parede? Várias vezes eu já tive uma crença muito limitante nessa área, porque eu sou filha de uma família de pessoas, vamos dizer assim, fora da curva. Minha irmã é cientista, eu tenho um irmão mais velho que é médico, o outro irmão mais velho, ele trabalha com satélites e cuida do satélite da NASA, eles são todos formados e super uau. E eu não tenho, assim, tanta capacidade como os meus irmãos, pelo menos é até então a minha crença. Olha só como uma crença, né? A filhinha que cresceu e os irmãos são mais inteligentes do que ela. Então, eu sempre cresci a minha vida inteira achando que eu não era inteligente. A minha vida inteira. Às vezes as pessoas falam para mim, como assim, Letícia? Mas você é nerd, você não sei o quê. Pois é, foi tamanho o meu esforço para tentar ser minimamente inteligente como meus irmãos que me fez assim. Era achar que eu era a burrinha da família.
né? Então, eu precisei mudar muito essa crença ao longo da minha vida para que isso não pudesse me impedir, né? Hoje, eu não quero mais competir com os meus irmãos, eu cresci a tal ponto, né, de entender que eu preciso ser melhor do que eu mesma, e não ficar comparando a inteligência dos meus irmãos, porque a inteligência deles é diferente da minha inteligência, né? Eu consegui reconhecer a minha própria inteligência através do meu desejo de não ficar para trás, né? Então, veja bem, a gente precisa entender por que as nossas crenças estão ali nos limitando. Olha só essa aqui. Sou como um supercomputador, minha mente é muito poderosa, pode superar os padrões negativos do passado e imprimir novas ideias positivas, progressistas. Tenho o poder de mudar. Então, olha só como a crença vai mudando. Eu tenho o poder de mudar. Eu tenho o poder. A minha mente, ela é incansável. Minha mente é capaz. Por exemplo, uma das crenças que eu coloquei e tem mudado muito a minha vida é que antes eu achava que eu começava lendo um livro e eu dormia. Era assim, eu começava a ler um livro, eu dormia. Começava a ler um livro, eu dormia. E aí eu começava a ler um livro à noite, porque eu ia dormir mesmo, então eu lia 2 páginas e já... Pum. E essa era a minha crença, aí eu começo a ler o livro, eu durmo. Então, o que comecei a colocar para mim? Não, a minha mente é focada, ela consegue ler um livro, eu colocava pelo menos 5 páginas por dia, né? Minha mente é focada. E olha o que aconteceu. Hoje eu consigo ler um capítulo antes de dormir, sem ao menos sentir o menor sono. Porque eu coloquei isso tão dentro de mim, eu sou capaz de fazer isso, minha mente é poderosa, minha mente vai. E eu consegui fazer. E hoje a minha meta, antes a minha meta era um livro por mês. Minha meta agora avançou, minha meta é um livro por semana, né? Então, isso é muito incrível. Eu era a pessoa que dormia ao abrir uma página. Às vezes eu dormia em, tipo, sei lá, pelo menos uma página e meia, eu já estava tipo, nossa, está muito difícil. E veja bem, não muito tempo atrás isso acontecia comigo, tá? Eu era uma pessoa que engatinhava para ler livros. E isso é super possível usando esse método de mudança de crença, tá bom? Beleza, vamos nessa. Então, tá? Ainda estou aprendendo, diria Michelangelo. Veja bem. A visão. Como vocês se imaginam nessa categoria intelectual para vocês? Então, sou uma pessoa muito inteligente, confio em minha mente para tomar boas decisões. Então, ela visualiza ela como uma pessoa inteligente. Alimento minha sede de conhecimento, estou continuamente crescendo, sou uma pessoa inteligente e brilhante, capaz de articular, compartilhar e inspirar outras pessoas. São dicas e formas como as pessoas descreveram de como elas se veem nessa categoria, né? Eu sempre faço escolhas excelentes, sou sempre cortês em meu julgamento. Olha só que coisa específica da área de intelectual, né? Cortês em meu julgamento e me certifico de todas as informações possíveis antes de tomar decisões. Sabe aquelas pessoas que se veem como impulsivas? Tá aqui essa área aqui, ó, é intelectual. Eu sou impulsiva, é uma crença, coloca lá, preciso mudar isso aí, né? Então, como você quer se ver? Eu não permito linhas de pensamentos negativas sem sentido. Olha só que poderoso isso.
eu me recuso a seguir por esses caminhos. Então, essa pessoa aqui pratica controle da mente. Ok? Eu aprendo o que eu faço. Olha só, a gente fala muito sobre isso. Eu aprendo o que eu faço. Por isso que a gente está fazendo os exercícios. Eu aprendo o que eu faço. Eu me concentro totalmente em alcançar os meus objetivos e uso o meu livro da vida como uma ferramenta de orientação para maior clareza. Então, olha só, a pessoa já está criando esse livro da vida, pensando que ele vai ser a ferramenta para voltar nela e, opa, isso aqui eu preciso estar voltando sempre. Tá? Vou pensar conscientemente sobre cada aspecto da minha vida, então minha vida é cuidadosamente planejada e escolhida por mim. Tá? Vamos ver mais um minutinho aqui. Eu acho que é muito legal a gente analisar qual é a minha visão. E eu vou deixar isso aqui para vocês terem algumas inspirações, e tudo bem se vocês pegarem, eu peguei várias daqui, mudei um pouquinho sobre a minha própria linguagem, mudei, adaptei, porque isso aqui é a visão que você quer para você mesmo. Mas quanto mais específico você é da sua vida, melhor vai ser, tá bom? Então, vamos lá mais um pouquinho. É lembrar de reconhecer a dor, que tipo de exemplo nós somos, sejamos filhos, para a nossa família, para os nossos filhos, para nossos irmãos, para no meu caso, sobrinhos. Quando os sobrinhos entraram na minha vida, uma coisa muito, me deu uma chave, assim, de como eu gostaria de ser vista por eles, né? Que tipo de tia eu gostaria de ser. Então, perguntar isso para mim mesmo fez algumas mudanças bem características. Eu queria ser aquela tia brincalhona que tinha força para poder correr com eles, que tinha capacidade de ler histórias para eles. Eu assino um clube de leitura para pequenos, né? Os meus sobrinhos têm 5, 6 anos, eles têm 6 anos, então eu assino um clube do livro para eles, da idade deles. E eu gosto de estar sempre próxima a eles, né? Pelo menos uma vez por mês, encontrar com eles para saber quais são os livros que eles mais gostaram, porque eu quero ler junto com eles os livros que eles mais gostaram. Então, eu planejei, eu tenho ver os meus sobrinhos como parte do meu planejamento como se fosse um planejamento de negócio. Eu tenho um planejamento para fazer tal coisa na quinta, na quarta, na sexta, o que for, e ver os meus sobrinhos está na minha agenda, porque é esse tipo de tia que eu me defini para ser. Então, se você está na posição de ser tia, ou na posição de ser mãe, na posição de ser filha de alguém, né, que está na mesma casa que você, o quanto isso você quer impactar. Somos resultados do que pensamos. A mente é tudo. O que pensamos, nos tornamos o Buda, né? E qual é o propósito nessa categoria, né? Qual o propósito de você ter
a sua mente rica de conteúdos positivos, é aquela coisa, né? Será que você vai ter bons alimentos, perdendo o seu tempo, o tempo inteiro, no Instagram e Facebook? Porque a gente entende que, às vezes, a gente trabalha nessa área de redes sociais, faz parte, para nós, ver alguns conteúdos, mas eles estão agendados, ou você, de repente, acorda e ao esmo de manhã e você fica ali a perder de vista, né? É agendado aquele tempo que você vai fazer com uma razão específica, ou você fica passando? Isso será que é bom para a sua mente? Quanto melhor eu pensar, melhor será a minha vida. Eu realmente acredito que minha inteligência tem a capacidade de me levar aonde eu quero estar na vida. Então, se você acredita que a sua mente, as escolhas que você tem na vida, aquilo que você alimenta a sua mente, vai te levar para onde você quer, esse é um propósito muito legal. Meu propósito intelectual é viver minha vida de melhor maneira, ensinar meus filhos a gostarem de livros, a ajudar o crescimento da minha família e do mundo, né? Então, isso é muito legal. Minha inteligência define meus valores. Então, qual é o propósito que você faz, o que você faz nessa categoria? Quando eu separo o que a sociedade, jornais e TVs, escola, espera de mim por minha própria visão, meu próprio pensamento, minhas próprias escolhas, minhas próprias decisões, meu próprio personagem e minha própria voz, então a minha vida começa. Será que eu estou vivendo minha vida porque é assim que era esperado de mim? Então, qual é o propósito que eu estou vivendo? A vida não é minha, a vida apareceu aqui para mim. Então, mude isso, defina isso, né? Ao criar uma vida consciente, posso criar uma vida extraordinária. Nessa área de conhecimento, aqui na área de intelectual, um dos meus maiores propósitos tem a ver, sim, com ajudar e ensinar outras pessoas. Então, quanto mais eu aprendo, tenho conhecimento, mais eu tenho a oportunidade de capacitar outras pessoas. E eu acredito que isso é uma onda que vai levando. Então, por mais egocêntrico isso possa parecer, mas não é, eu acredito que eu tenho o poder de mudar o mundo. Olha só que coisa louca. Letícia, como assim? Tem uma história de uma menina que ela pediu à mãe uma nova... Enquanto eu falo, vocês podem escrever, não tem problema nenhum. Ela falou que queria muito um vestido para uma mãe. Ela muito, muito pobre e não podia, né, comprar vestido, então a mãe fez um vestido vermelho para ela. E ela, né, queria muito agradar a filha. Então, quando o pai dela viu aquela menina tão bonita, naquele vestido, ele falou, puxa, minha filha, a gente vive numa casa tão, né, tão desleixada, e o pai dela, né, chegou e falou, puxa, eu quero muito poder fazer uma casa tão bonita quanto a minha filha. E aí ele começou a pintar a casa dele e organizar a casa, né? E os vizinhos começaram a perceber que aquela casa estava diferente. Nossa, tá destoando da rua. Então, eles começaram a querer também fazer o próprio jardim, começaram a mudar cada casa alguma coisa, e, de repente, aquela rua inteira, aquela comunidade inteira estava querendo ser melhor e querendo sentir bonito, né? E isso começa a atrelar outras áreas da vida também. Então, veja bem, quanto mais você inspira, né, um desejo real de compartilhar, isso se replica. E isso é transformador. Então, menina do vestido azul, desculpa, eu errei a cor. A menina do vestido azul, exatamente. No nosso livro, vamos trabalhar apenas uma crença de cada tópico, podem ser várias. Juliana, várias, eu coloquei várias crenças. Porque não é só uma única crença que impede a gente de fazer determinadas coisas. Então, eu pegava aquelas crenças que estavam ali como exemplos e tentava examinar o que tinha a ver comigo e tentava lembrar de coisas da minha vida, né, que me impediram, tipo, como na parte intelectual, eu falava, puxa vida, várias vezes a crença de achar que eu começava a ler e dormia me atrapalhou muito, porque eu me defini por essa crença. Eu me defini como livro não é para mim. Como assim? Isso é um absurdo, né? Esse tipo de crença. E hoje é uma coisa assim, eu consigo devorar livros muito mais rápido. E eu não conseguia ler uma página de um livro sem dormir. Como é possível? É possível. Aqui, ó,
E constância, porque eu quero, porque é importante para mim. Por quê? Porque eu quero ter conhecimento. Por quê? Porque eu me sentia que eu não era muito inteligente, e eu precisava ser mais inteligente, para mim mesmo. E as minhas crenças foram mudando, né? Antes é porque eu queria estar junto com os meus irmãos, não queria ficar tanto para trás, eu era muito zoada pelos meus irmãos, eu sofria muito bullying, tadinho. Então eu queria provar que eu era capaz. Depois de um tempo eu aprendi tanto no meio dessas minhas leituras, que eu falei, eu não preciso mais provar nada para ninguém, né? Eu comecei a ter a minha própria inteligência, né? Então, qual é o seu propósito? Às vezes o seu propósito é porque eu quero mostrar para minha família que eu sou capaz. Por enquanto, esse é o seu propósito. Se isso faz sentido para você, vai fundo. Se isso move você, tem que mover você. E depois, com o tempo, você vai vendo que muitos dos objetivos vão alterando, porque depois você vê que não faz mais sentido, né? Muito hoje dos meus propósitos, eu olho para trás, é porque eu queria ter validação da minha família. E hoje eu olho e falo, não preciso de validação da minha família, gente, hello. Mas eu sei que muitas pessoas estão ainda nessa situação, de que elas precisam de validação, né? Então eu vou provar para alguém que eu sou capaz. E, enfim, é a situação de cada pessoa, não é certo nem errado, tá? E a gente volta a olhar a última etapa. Nessa última parte é a nossa estratégia, vendo que esses 4 pontos eles se repetem durante todo o passo de toda a nossa, né, área, de cada uma dessas áreas, e ali vai dando, modulando cada uma dessas áreas, a gente vai dando algumas informações novas. Então, toda semana a gente vai trazer alguns conteúdos para o Telegram, vai ser conteúdos muito legais para vocês acompanharem também, de vídeos e tudo mais, que não dá para dar na aula, e a gente vai colocar lá, ok? Que é bem legal. Então, vamos voltar para essa última área, que é a área da nossa estratégia para a nossa parte intelectual. Qual a tarefa mais difícil do mundo? Ralph Waldo Emerson falou, pensar. Pensar é a coisa mais difícil. Por quê? Como colocou aqui no chat o Anderson, que pensar gasta a energia do nosso corpo. Então, tem que ser um hábito. Então, nessa estratégia, quais são as ações? Como você vê isso se tornando realidade? E aqui, olha só que interessante essa aqui. Uso o meu tempo com pessoas inteligentes. Então, pode ser que a gente possa estar gastando o nosso tempo com pessoas que não estão agregando. Faça uma análise das pessoas que estão ao seu redor e você passa muito tempo ouvindo fofoca, menina, você tem que saber, se esses são seus principais amigos, cuidado. É exatamente isso que a gente deve tomar muito cuidado. Ok, gasta menos tempo ali com ele, com aquelas pessoas ali, e vai começar a focar em outros tipos de pessoas. O que eu sempre falo, você pensar nas pessoas que comentam sobre ideias.
Pessoas que falam de pessoas, você deve evitar. Pessoas que falam de coisas, ok, beleza, mais ou menos, mas pessoas que falam de ideias são as melhores pessoas que você pode ter perto do seu ciclo social. Reserva pelo menos 1 hora por dia para estudar e aprender. E aí você pode colocar o que você quer estudar e aprender. Eu quero reservar 1 hora por dia para aprender sobre negócios, porque é uma coisa que eu quero muito. Quero reservar 1 hora por dia para aprender sobre óleos essenciais, que é uma coisa que eu quero muito. E você pode alterar isso à medida que você identificar que você já chegou naquilo que você gostaria. Claro que conhecimento nunca é demais, a gente está sempre aprendendo, mas você pode mudar. Quero colocar 1 hora para aprender sobre desenvolvimento pessoal. E você pode adicionar isso, ou meia hora, se o seu calendário não permitir, né? Então, olha só que legal, eu trabalho o meu livro da vida de forma consistente, reservo 1 hora todas as semanas para pensar e ajustar a minha vida. Então, procuro diferentes pontos de vista, presto atenção à proporção da entrada intelectual versus produção intelectual. Isso define o seguinte, tudo que a gente está ouvindo, tudo que a gente ouve de palestras, livros e coisas afim, é a entrada intelectual, ok? A produção intelectual é tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente escreve, tudo aquilo que a gente cria, tudo aquilo que a gente ensina, isso é a parte de produção. Então, você pode dividir, inclusive, não precisa ser... aqui está como se fosse bullet points, né, que eles chamam, né? Uma coisa atrás da outra. Mas tem gente que faz o livro da vida como se fosse uma história, ela escreve parágrafos grandes. Né? Tem pessoas que colocam gráficos. Eu vi um cara que fez o livro da vida e ele desenhava, porque ele é um cara que gostava de desenhar, então ele colocava o desenho, escrevia um balãozinho, entendeu? Cada um vai dar o seu estilo. Então, vou nutrir o meu cérebro com vitaminas e nutrientes para ajudá-lo a funcionar melhor. Olha só que coisa mais específica neste caso, né? Vou limpar a minha mente todos os dias. Meditação mantém minha mente organizada, focada e sintonizada. Farei meditação 2 vezes ao dia. Tá vendo como é uma estratégia específica? É isso que eu quero para a minha mente, é intelectual. Vou praticar o pensamento com compaixão. Vou me colocar no lugar do outro. Isso também, intelectualmente, é fantástico. Vou eliminar pensamentos negativos. Ou vou ler um livro por mês e frequentar programas de desenvolvimento pessoal 1 vez por semana. Então, cada um vai identificar aquilo que é mais faz mais sentido para você e colocar nessa parte de estratégia na área intelectual, tá bom? Vou dar mais 1 minutinho aqui. Uns 2 minutos.
mude a forma de como você vê as coisas e as coisas vão mudar. Wayne Dyer. E mais legal aqui que você vai poder reeditar e colocar suas próprias frases também, aquilo que mais faz sentido para você. Então, vamos para a área do Telegram, ok? Se você for no Google e colocar Telegram Web, ok? No seu computador, por isso que é importante que você esteja acessando isso no seu computador quando você for acessar o grupo. Quando você colocou aqui, ele vai te perguntar o seu telefone. E você vai linkar o seu telefone com o seu com o Telegram, tá? E quando você chegar lá, você vai ver aqui os conteúdos que estão lá dentro do livro da vida. Então, você vai ver os vídeos que a gente assistiu hoje e as categorias de exemplo, tá? Então, tem aqui no Google, se você clica, vai direto para o link do Google, tá? Você não vai poder editar aquele link do Google, você vai ter que fazer uma cópia para poder ter para você mesmo. Mas aqui tem o PDF desse texto, tem o RTF, que é um texto corrido, e o DOC, que é o texto e a imagem, tá? E aí você baixa para o seu computador e começa a partir dali. Aqui tem as alimentações do Tonton e do Dr. Vitor para você acessar, e aqui a categoria de Minha Vida Intelectual, tá? Mais tarde eu vou colocando outros conteúdos ali, para a gente poder se preparar para a próxima aula de semana que vem, que a gente vai focar na área emocional e do caráter. É uma das áreas que eu mais amo, e a gente vai realmente entender a fundo, porque eu vou trazer outras coisas legais também de vídeos. Vai chegar uma hora que não vai ter mais conteúdo lá, porque todo o livro da vida vai ter completo, e você vai ter o programa inteiro para poder dar ele para as pessoas, fazer nos seus grupos, fazer nos seus times, e aí você vai poder adaptar para a sua realidade, tá bom? O link está lá no chat, ok? Então já entra lá e aproveita. Gente, obrigado mesmo por vocês terem ficado tão mais tempo comigo aqui. Obrigado mesmo. A gente se vê e até semana que vem.